Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal do curso de Engenharia de Software, tudo bem? Sou o professor Erinaldo e nós vamos estar juntos aí na disciplina de Estrutura de Dados 1. E hoje a minha conversa com vocês vai ser em relação à nossa atividade mapa. Vamos entender o que essa atividade pede e vamos então tratar, desse assunto durante essa nossa conversa aqui. Muito bem. A atividade mapa, então, ela envolve essa estrutura que nós estamos vendo, que é a estrutura de grafo. Então, vocês vão ter que trabalhar com essa ideia, que é uma ideia que está lá na unidade 5 do livro da disciplina de Estrutura de Dados 1. Então, é muito importante com que vocês estudem, com que vocês olhem esse capítulo, que vai ser o capítulo base para que a gente desenvolva essa tarefa. Essa tarefa está dentro de um contexto, hoje, um contexto atual da nossa situação. O que esse contexto traz? Traz a ideia de uma transportadora que é especializada em grãos. Então, nós temos aí como sendo um dos carros-chefes do nosso país, da nossa economia, o transporte de grãos, certo? E essa é uma transportadora específica. E ela opera nas 5 regiões do país, tendo o Porto de Santos como o seu destino final. Então, ela acaba atuando no sul, no sudeste, no norte, no nordeste. E a região sudeste, especificamente a cidade de Santos, utilizando o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina e o maior porto do Hemisfério Sul. Então, cada vértice representa uma cidade e basicamente o que a gente tem que ter de ideia é que o vértice número 5, ele representa a cidade, o Porto de Santos. Então, todos os vértices acabam levando para o Porto de Santos, direto ou indiretamente, certo? As outras regiões são representadas aí de 1 a 4, certo? Muito bem. Você foi convidada para desenvolver uma solução que ajude essa empresa em uma tomada de decisão. Hoje, os sistemas de computação, eles são muito voltados a essa realidade da tomada de decisão. E como é que é feita a tomada de decisão? Com base em um conjunto de dados, em uma base de dados. E essa base de dados que vai ser tomada é uma base de dados histórica, com um levantamento daquilo que já foi feito pela empresa. E o que eles vão obter aqui? Eles vão conseguir apresentar aqui uma informação do custo que é operar no Porto de Santos. Para isso daí, ele foi dentro do contexto da imagem que nós temos. Os vértices representados pelos números 1, 2, 3, 4 e 5 representam as regiões e o número 5, a cidade, o Porto de Santos, em que a transportadora opera. O trajeto ele é representado pelas arestas, que liga, por exemplo, 1 ao 2, 1 ao 3 e assim sucessivamente, 2 ao 4, 2 ao 5.
E o custo ele é representado pelo X, pela letrinha X ali, que vai ser o custo dessa operação, desse trajeto entre uma cidade ou entre uma região e outra, certo? Aqui, o que você deve fazer? Esses dados, os dados históricos, nós estamos levando em consideração que sejam os dígitos do seu RA. Então você vai considerar e vai substituir no desenho, você vai substituir na figura as letras X pelos dígitos do seu RA. Sempre na ordem e na sequência que está ali. O primeiro dígito do seu RA é na ordem 1, 2. O segundo, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 2, 3, 5 e 4, 5. Então é sempre nessa ordem que você deve colocar aí a sequência do seu RA. Tem um detalhe muito importante, que é o quê? Como nós estamos trabalhando com dados históricos e o seu RA é composto por apenas um dígito, nós vamos multiplicar esse valor por 100. Então, cada um dos seus dígitos você vai multiplicar por 100. Ok? Se tiver, por exemplo, 0, professor, no meio, significa que não tem custo. Você vai multiplicar 0 por 100 e ali não vai apresentar qualquer custo. Ok? Então, esse daí é a primeira diferença ali que você vai ver em relação ao algoritmo que já foi proposto para essa solução. Bem, aqui tem um exemplo. Opa! Aqui tem um exemplo para essa solução, imaginando que o seu RA seja 2025703 dígito 5, um RA hipotético qualquer, você vai usar os dígitos 2025703 e 3. Caso você seja de um RA mais anterior ainda, que só tenha 6 dígitos, o que vai acontecer? Você vai acrescentar no final o dígito 1, ok? No final você vai acrescentar o dígito 1. Então isso é uma regrinha que você deve seguir aí. Usar os 7 primeiros dígitos do seu RA e caso você tenha um RA com 6 dígitos, seja um aluno que já está há mais tempo aí, tem um RA com 6 dígitos, então você vai acrescentar o 1 no final. E ali está um exemplo, né? O primeiro caso aqui, ó, ele aqui era o 2, né? Ó, 2. O que ele fez aqui? Trouxe o 2 para cá, depois ele é o 0, tá o 0 aqui, ó, trouxe o 0 aqui, tá certo? Depois ele é o 2, de novo, o 2 aqui de novo, para que você veja a sequência. O que ele fez? E aqui a sequência que nós temos, né? 1, 2, 1, 3, 2, 4, certo? Então, mantendo essa sequência. Para cada um deles eu fiz a multiplicação por 100, então o valor que eu vou armazenar é 200. O valor que eu vou armazenar é 0. O valor que eu vou armazenar aqui é 200 de novo, porque eu multipliquei por 100 sempre os valores, certo? Então, nessas posições, na ordem, né, você vai colocar sempre assim, né? Então, aqui está a ordem, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 2, 3, 5 e 4, 5, que são a ordem com que acontece aqui, esse daqui que é um grafo dirigido. Muito bem. Na sequência, o que é pedido ou o que é solicitado para você é que você faça essa solução, desenvolva essa solução utilizando o algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra ele está explicado no seu livro, no livro da sua disciplina, e tem também lá um exemplo, né, da utilização do algoritmo. Então você pode se
ter como base isso daí e criar a solução com base nesse algoritmo. O que você tem que fazer? Você tem que apresentar qual o caminho de menor custo saindo de 1. O 1 ele representa a sede da empresa, a matriz da empresa, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Então, saindo de 1 e chegando no 5. Eu tenho que verificar, olhando na figura, olhando na imagem, eu vou ter que ir colocando ali os valores, os pesos, eu vou ter que ver qual é aquela que tem o menor custo. Para isso, ele vai aplicar o algoritmo de Dijkstra. Esse algoritmo, ele está sendo descrito aqui exatamente como você deve fazer no seu mapa. Primeiro, o programa que você deve desenvolver deve ser em linguagem C. Então você deve enviar depois como solução um arquivo com a extensão .c, exatamente como se pede aqui. Nesse arquivo, você tem que informar os caminhos, saindo de 1 e chegando em 5. Ótimo. No código, o usuário deverá executar as seguintes ações. Então deve ser uma ação informar o número de vértices. Que são os vértices? São os números lá, 1, 2, 3, 4 e 5. Então você tem que informar o número de vértices. Não pode nem ter mais de 5 e nem menos de 5, certo? Então você tem que garantir isso daí. Informar as arestas. As arestas representam o que? As rotas. O 1 para o 2, o 1 para o 3, certo? Então essas daí são as rotas. Você tem que colocar a origem e o destino, porque ele é um grafo dirigido. Então, 1 para o 2 e 2 para o 1 são duas coisas distintas, né? Aqui. Então você tem que colocar as rotas, sempre colocando no formato origem e destino. E a outra informação de entrada, então são 3 informações de entrada: quantidade de vértices, as rotas, origem e destino, e o custo correspondente, que é justamente o valor do seu RA multiplicado por 100. Cada uma das rotas tem um peso, e aí você vai colocar esse peso. Feito isso, você vai aplicar de fato o algoritmo de Dijkstra, que é a indicação do 1.2, onde você vai calcular as rotas. Então você vai ali, nesse instante, aplicar o algoritmo de Dijkstra. E na última você vai apresentar na tela todos os destinos, todas as rotas para chegar até o 5. Então você vai mostrar todas as rotas possíveis de todos os destinos com os seus respectivos pesos. Isso é normal. Agora, para a tomada de decisão, é a próxima etapa. Então, para a tomada de decisão, você tem que trazer junto com essa informação, junto com o teu código, você também tem que trazer uma imagem anexada, que pode estar dentro de um documento, ou pode ser uma imagem simplesmente, e você vai indicar ali um print marcando qual é o caminho de menor custo. Então o teu programa vai gerar todos os caminhos, vai gerar todos os custos de todos os caminhos, e você vai trazer essa solução, essa resolução, indicando ali qual é o caminho de menor custo, certo? Para que você faça essa atividade, é fundamental então que você utilize ou que você leia aí a unidade 5 do seu livro, que é a unidade base com que você trabalha. Então, pessoal, eu espero firmemente aí que você tenha compreendido a sequência das etapas para que você faça, a unidade que você tem que estudar e a lógica que você tem que colocar ali, que o que ele traz de diferente é justamente essa multiplicação por 100 para que você possa aí ter os valores dos pesos com essa base histórica. Com isso, pessoal, eu quero agradecer aí a participação de vocês na audição do nosso vídeo e deixar para vocês aqui
o meu desejo de bons estudos, ok? Então é isso, pessoal, a gente se vê durante a nossa disciplina. Um grande abraço e fiquem com Deus.